O número de frangos e de suínos abatidos foi recorde no primeiro trimestre do ano. O abate de bovinos cresceu quase 5% no período. Os dados são da Estatística da Produção Pecuária, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foram cerca de 7 milhões e 340 mil cabeças de gado abatidos, alta de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas o número foi 2,7% inferior em comparação com o quarto trimestre de 2022. Segundo o IBGE, a queda no abate de bovinos em relação ao trimestre anterior era esperada, devido a efeitos sazonais, como o menor consumo interno após as festas de fim de ano, época incrementada pelo aumento de renda proporcionado pelo 13º salário. Já o abate de 1 bilhão e 600 mil cabeças de frangos foi recorde no primeiro trimestre de 2023, o melhor resultado desde 1997, representando aumento de quase 5% na comparação com o mesmo período de 2022 e de 2,3% em relação ao quarto trimestre do ano passado. O levantamento do IBGE mostra também que o abate de aproximadamente 14 milhões de cabeças de suínos foi recorde para um primeiro trimestre, com alta de 3,2% em relação ao mesmo período de 2022 e de 1,2% na comparação com o quarto trimestre do ano anterior. Sobre esse assunto, eu converso agora com o superintendente de pesquisas da produção pecuária do IBGE, o Bernardo Viscardi, que está lá em Brasília. Bernardo, qual que é o recorte que você faz de cada uma dessas proteínas aí no trimestre? Uma boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Petro, o prazer é meu. A gente vê, né, números animadores, né, o bovinos aí aumentando 4,8%. Esse cenário de bovinos, ele vem depois daquele cenário de retenção de fêmeas lá, observado em 2020, 2021. Né, então, na realidade, o que a gente está vendo agora são esses animais que foram produzidos lá naqueles 2 anos, entrando nas escalas de abate, né, e também um movimento de descarte de fêmeas, né, que a gente, se a gente separar por sexo, o abate de fêmeas aumentou 17%, né, nessa comparação primeiro 2023, primeiro 2022, enquanto que o de machos recuou cerca de 3%. Né? Então a gente vê um aumento de oferta de animais e tem a consequência nesse abate elevado. Né? Apesar daquele embargo chinês, né, a gente sabe que a pauta de exportações tem sido bem importante para a bovinocultura, né? Ela já está alcançando aí 35% da nossa produção equivalente carcaça, né? E apesar do embargo entre fevereiro e março, né, da China, que é o nosso principal comprador externo, nós tivemos aí o segundo melhor primeiro trimestre da série histórica da Secretaria de Comércio Exterior. No caso de suínos, né, com esse aumento de 3,2% no abate, aí também, a carne de suíno também tem uma demanda boa, né, externa, ela tem sido aquecida. A China também, como principal comprador, teve um aumento, né, na demanda por essa carne em comparação a 2022. Eles já controlaram boa parte daquela epidemia de peste fina africana, mas eles têm demandado mais carne suína brasileira por uma questão da competitividade da nossa proteína mesmo, né? Eles têm que trabalhar com regulação de preço, né, preços internos para eles. A gente sabe que o mundo vem enfrentando aí um processo inflacionário, né? E o Brasil entra como um grande competidor nessa área, né? E frangos também nessa mesma tomada, né? Frangos é uma proteína, a carne de frango, uma proteína bastante demandada no mercado interno aqui brasileiro e também no resto do mundo, né? E a gente, com essa questão de os nossos plantéis comerciais estarem livres da gripe aviária, né? A gente acaba tomando uma dianteira também nas exportações. Agora, exportações, portanto, aquecidas. E o que você pode falar do mercado interno, né? Já voltou a aquecer também? Como é que está o consumo do mercado interno dessas 3 proteínas? Sim, o mercado interno ele sempre vai ser balizado, né, pela renda da população, né? Essa manutenção de auxílios, né, e também uma política de emprego, né, um aumento do pessoal ocupado, né, com uma boa renda, com certeza vai estimular, né? A gente vê nos índices IPCA, a carne bovina, né, deu uma arrefecida nos preços, né, em relação ao acumulado no ano. E a carne suína e de frango também, né, tiveram aí alguma queda aí ao longo desse primeiro semestre, né? Então isso torna a proteína mais acessível para a população, né, e estimula o consumo interno. Em relação ao futuro, né?
Você já deu a boa notícia, o produtor agradece, mas ele quer saber também qual que é a tendência do futuro aí nos próximos meses. Até o final do ano, pelo menos, você acha que essas boas notícias vão continuar, pelo menos em termos de exportação e de consumo interno? Olha, a gente espera que sim, né? O IBGE ele trabalha com dados que já passaram, a gente é um órgão de estatísticas oficiais, né? Mas assim, olhando, se tudo for mantido como está, né? Esse encerramento dos ciclos de laninha, né? Que geraram algumas quebras de safra aí nos anos anteriores, né? Se a estimativa de colheita do milho, segundo a safra, se mantiver, a gente tem uma perspectiva de um preço melhor para o produtor, né? E é possível que isso resulte em proteína mais acessível para o consumidor interno, né? E em relação ao mercado externo também, né? A gente tem uma perspectiva boa, né? Uma vez que o mundo está demandando alimento, ainda mais de um competidor, né? Do país com alta competição como o Brasil, né? Que consegue botar uma proteína a custos mais acessíveis aí no mercado. Bernardo Viscardi, que é do IBGE, né? Ele é superintendente de pesquisas da produção pecuária do IBGE. Bernardo, obrigado pela sua análise aqui, uma boa tarde para você, até uma próxima. Eu que agradeço. Valeu, Bernardo. Até mais.